Oi, eu sou o Guilherme Cara e sejam bem-vindos de volta ao Halloween. E hoje estamos aqui no nosso 25º dia de Halloween, tá quase acabando, né? Nosso especial de Halloween aqui dando TV, e que temos vídeos todos os dias, desde o dia 1º até o dia 31 de outubro, sempre com temática de Halloween, falando de filmes de terror, jogos de terror, contos de terror, enfim, tudo relacionado a esse tema maravilhoso. E sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. Bom, hoje o vídeo é de conto de terror, mas é um conto assim um pouquinho diferente. Eu tava pesquisando sobre contos de terror para contar aqui pra vocês, e eu acabei caindo no site do BuzzFeed, e eu descobri 22 histórias contadas por internautas. Só que elas não são contos de terror, elas são relatos. Ou seja, são histórias de terror, mas são coisas que realmente aconteceram com as pessoas. Você pode acreditar ou não, mas as pessoas estão ali contando, dando a história delas, e se você acredita, tem algumas coisas ali que são bem macabras. Por isso hoje, com a ajuda do maravilhoso BuzzFeed, que sempre ajuda em vídeos por todo o YouTube, eu estarei aqui contando pra vocês 22 histórias de terror contadas por internautas. Mas antes de começar o vídeo, já queria pedir pra você deixar o gostei aqui embaixo desse vídeo. Se você está curtindo o nosso Halloween, já clica aqui embaixo, que ajuda o canal a crescer, divulga para esse vídeo aparecer para outras pessoas, dá aquele help no canal. É só você clicar aqui embaixo que ajuda pra caramba, vocês nem imaginam. Compartilha esse vídeo com seus amigos, chama todo mundo pra vir aqui ver nosso especial. Se eles gostam de relatos de terror, manda pra todo mundo vir ver, assistir também. Me siga por favor nas minhas redes sociais, tá aparecendo delas aqui na tela, assim como o link lá embaixo na descrição. Para saber novidades aqui do canal e quando vai sair vídeo novo é só acompanhar por lá. E claro, mais importante de tudo, se você não está inscrito aqui no canal, tá esperando que se inscreva aqui nesse canal maravilhoso que é no TV, é só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo e não perder nenhum dos vídeos que vai ser aqui no nosso especial de Halloween, tá certo? Fechou? Então vamos lá. Bom, como parte de dar os créditos para o BuzzFeed que juntou os relatos e vai ter o nome das pessoas que mandou lá, eu vou deixar o link dessa postagem aqui na descrição, se você quiser lá ver por você mesmo e ver quem falou, etc e tal. Como parte dos direitos autorais que foram eles que pesquisaram, tá aqui embaixo, você pode acessar. Mas vamos lá para as histórias assustadoras dos internautas. A primeira é A Cachorra que Vê Espíritos, por Vitória Coeller, ou Coller, não sei como é que fala o nome dela. E ela escreveu assim: minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas 5 vezes, eu joguei um travesseiro na porta para fazer ela parar. Foi aí quando ela latiu, do meu lado. Ela estava ao lado da minha cama o tempo todo. O que será que estava arranhando aquela porta? A segunda história é Vultos Descendo do Teto, por Alba Eres. Essa aqui é meio macabra. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas e eu ia dormir, 2 vultos desciam do teto na entrada do meu quarto. Andavam calmamente até minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira, me olhando. Eu cobri a cabeça com um cobertor. Até que um dia tive coragem de contar para minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles ir embora. Até hoje eu durmo com o abajur aceso. Essa é meio... me pegou meio de jeito. Essa aqui tem uma fotinha que eu vou estar mostrando aí pra vocês, se chama O Estudante Fantasma, por Mariana. Aí a Mariana escreveu: tirei essa foto no meu cursinho, era intervalo e meus amigos estavam dormindo. Tirei a foto para mostrar para outros amigos que estavam na outra sala. Não tinha ninguém em pé na hora e atrás de mim, que tirei a foto, só tinha a parede. Não tinha ninguém passando no momento da foto. Aí tem a sombra bizarra da Momo passando ali atrás. Essa aqui se chama Cafuné de Espírito, por Enani. E ele escreveu: meu pai morreu em 1996 e eu tinha então 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto, ele na cama de cima e eu na de baixo. Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo cafuné na minha cabeça. Já tinha gritado desesperadamente. Achei que era meu irmão, voltei a dormir e o cafuné voltou. Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela 3ª vez. Nunca rezei tanto na minha vida. Rezei até o raiar do sol. Vai ver, era seu pai. Não vejo porque, entendeu? Seu pai, te fazendo um carinho. A quinta história é Mãos de Sangue e Osso, por Anônimo. Adoro esse escritor, é o melhor. Ele escreve cada frase bonita no Twitter. É lindo. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite e a gente dormia juntas numa cama de casal. Ah, é uma mulher, é anonimato. Um dia senti uma presença estranha. Eu estava com os olhos fechados e quando abri, vi uma mão em volta da cama. Vi mãos em volta da cama.
As mãos eram de sangue, osso e peles penduradas. Elas tentavam subir pela cama. Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr para o quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. Tá, essa história é bem bacana, mas achei ela um pouco confusa. Eu não entendi de onde é que a mão estava saindo, de onde é que ela estava subindo. Só que tinha umas mãos com sangue. Como é que é um sangue pendurado? A próxima história é Espírito da Avó, por Aline RSD. É uma nova droga. Minha avó morou com a minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco, passando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas. Foi terror por um bom tempo. Até que eu e minha irmã não conseguimos dormir mais nos nossos quartos com medo. Minha mãe rezou um Pai Nosso, queimou o sofá no quintal e nunca mais vimos nada. Às vezes o pessoal é estranho. Tipo, a sua avó morreu ali. Tem uma pessoa de branco. O que você conclui? É a sua avó. Vocês têm um medo do pessoal da sua família, gente? Que isso? Às vezes as pessoas querem cuidar de vocês ainda. Vocês têm uma visão muito errada de vida após a morte, Nossa Senhora. E a próxima história é o Barbudo de... O nome é engraçado. O Barbudo de Preto. Ai, pela Beatriz Carneiro. Ai, Beatriz, você me mata. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, sempre na cidade. Estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha grande, cabelo escuro e roupa preta. Eu já vi isso antes em algum lugar. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei da cama para o lado da parede. A cama dela, eu demorei um pouco para entender, então eu vou contar um pouco para vocês. A cama dela era uma cama de solteiro, que era encostada na parede, igual a minha cama era aqui no meu quarto. Aí ela se esquivou pro canto da parede, entendeu? Se encolheu assim no canto da parede. Senti a cama afundar do meu lado. Comecei a chorar. Olhei de novo e ele tinha sumido, mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado na cama. Eu já vi isso antes em algum lugar. Eu pedi para ir embora porque estava com medo e a cama voltou ao normal. Chorei até dormir e lembro do rosto desse homem até hoje. Nunca conheci ninguém assim e meus pais também não. A próxima história é O Prédio Mal Assombrado, por Amiro Dias. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929, no centro de São Paulo. Já começou errado. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos, porque o dono matou a esposa e também se matou. Nos mudamos para lá há 2 meses, e todo dia, quase que exatamente 12h08, a campainha toca e nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não é ninguém. Outro dia eu fiquei sozinho no escritório, no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, uma vez que eu havia acabado de apagar. Outra vez cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor, aquele clac. A gota d'água foi quando eu vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim, refletido na tela. Gente, eu tenho um pavor. Eu fico aqui no meu quarto de madrugada com o meu computador, né? Eu tenho medo de olhar no reflexo e ver uma pessoa atrás de mim. Olha, só Deus sabe, tô até chorando. Só Cher sabe. Não tinha ninguém quando eu me virei. Esse é o problema. Quando tem alguém até dá pra lidar, mas quando não tem ninguém, menina... Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que agora lá está até tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha, que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. Ri de nervoso. Ai, o auge! A próxima história é A Hora do Pesadelo, por Ana Carolina. Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos para a escada rolante. Ao virar para conversar com a minha mãe, quase infarto ao ver um homem com roupas do século passado segurando em um dos seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora que ela percebeu a minha cara de choque, ela perguntou, gritando, por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que havia visto e ela começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever um homem que tenta me matar todos os dias dos meus pesadelos." Cara, isso aí tá com jeito de ser alguém do passado dessa mulher, de uma outra encarnação dela, que tá buscando vingança. Então minha filha vai num guia espiritual, tenta resolver isso aí, porque tu tem treta com o pessoal de outra vida. Figura Sem Rosto, por Wesley Rodrigo.
Eu tinha 15 anos e um dia resolvi assistir uma série até de madrugada com a minha irmã. No meio da noite, minha irmã dormiu e do nada eu comecei a ver o mouse do computador se mexer sozinho. Olha que espírito moderno mexe até no computador. Chamei a minha mãe. Ela disse que era um rato e que poderia estar puxando o fio. Mandou eu dormir e foi deitar. Ah, tá, porque tem um rato dentro de casa, a gente vai deixar. Aqui em casa, se fosse minha mãe, minha filha tá fazendo um escândalo a noite toda. Do nada, eu juro que vi uma figura negra que não tinha rosto ou aparência humana atrás da estante e aquilo olhava para mim e apontava. Meu irmão, corre pras montanhas. Eu me caguei de medo. Lembro que eu falava: quem é você aí? Eu não quero você na minha casa, ninguém te quer aqui. Sai daqui agora. O negócio saiu da minha casa, mas eu ouvi ele bater no armarinho. Ele meio que passou por dentro do armarinho, que começou a balançar e a porta bateu e fez o maior estrondo. Olha, meus parabéns pela habilidade de expulsar demônios da sua casa, porque foi o exorcismo mais rápido que eu já vi na minha vida. Porque, amigo, não era humano. Essa aqui também tem um título interessante. Meu Amigo Possuído. Parece um título desses romances, Meu Namorado é um Zumbi, não parece essas coisas assim? Pela Marielle Fresanzo, não sei. Certa vez eu, meu esposo e mais um casal de amigos estávamos comendo pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a se sentir mal na cozinha e disse que iria até nosso quarto fazer uma oração. Esse bendito começou a se balançar para frente e para trás. De repente ele começou a dar uma risadinha que arrepiou até o cabelo do meu cu. Tô trabalhando na pombageira. Gente, eu tô amando. Eu e minha colega corremos para a sala, nos borramos de medo. Meu marido foi até ele e depois voltou dizendo que ele queria falar comigo. Fui para o quarto, não passava um fio de cabelo na rodela. Gente, ela escreveu isso, tá? Eu não tô inventando, não. Um fio de cabelo na rodela. Ele parou na minha frente, os olhos fechados, meio revirados, fazendo grunhidos e disse: essa é a minha casa. Depois ele se ajoelhou, beijou meus pés, passou a mão na minha barriga e fez o gesto de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou bem alto e ele saiu do transe. Cerca de um mês depois, descobri que eu estava grávida. Talvez isso explique o gesto de ninar. Meu sogro havia falecido há 8 meses. Talvez isso explique o esse é a minha casa. Até hoje morro de medo. A minha mãe... Eu vou contar outro relato sobrenatural aqui também. A minha mãe, eu tenho uma irmã que nasceu quando eu tinha 10 anos. E meu avô paterno já tinha falecido. Ele faleceu quando eu tinha uns 5, eu não lembro bem. Quando minha mãe teve a minha irmã, ela tava na casa da minha avó, no resguardo, né? Que tem esse negócio quando a mulher para, tem que ficar no resguardo, que não pode fazer muita coisa por motivos óbvios. E tava meu pai, a minha mãe com a minha irmã no colo, no quarto sozinhos. E a minha irmã tinha um brinquedinho de tocar uma música de ninar, né? Conta minha mãe que meu pai também teve um streamlink assim e o brinquedo começou a tocar. Aí minha mãe começou a ficar nervosa e chorar. Aí meu pai falou: não, calma, se for o meu pai, ele só veio ver a neta e daqui a pouco ele vai embora. Eu acho que assim, quando a gente é da família, a gente não tem que ter medo, porque é da família, né? Conhece a gente. Se a gente não fez mal pra aquela pessoa, não tem o que temer. Então, é isso. Mas quando eu li a história, achei que era pombagira. Tava curta. Tô trabalhando na pombagira. Tá, vamos lá. A próxima história é Apanhei de um Fantasma, por Yasmin Fontes. Gente, ela tá ficando cada vez melhor. Agora tem o UFC de fantasma. Há 4 anos acordei de madrugada e tinha uma mulher de vestido preto ao lado da minha cama. Eu me sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito. Aparentemente, havia roubado alguém dela. Tentei argumentar que não havia feito nada e ela disse que não se tratava daquilo, mas de outra coisa e de outra pessoa. Que eu não passava de uma sonsa que fazia conta de que não sabia. Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com um fantasma. Depois resolvi ignorar e voltar a dormir. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar pra fora da cama e me dar socos no corpo. Ai, afrontosa. Ai, meu Deus, eu tô amando muito. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava dolorida, principalmente no tornozelo. Ela sumiu do nada e não conseguiu voltar. E eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. Olha, eu tô chorando porque eu tô impactado real. Gente, pô, tá me dando tapa. Tava na cara dela também, eu, hein? E mais uma vez, isso aqui é treta de outras vidas, tá? Você, como é que é teu nome? Yasmin Fontes, se você tá vendo esse vídeo, saiba que você em outra vida foi uma piranha desgraçada, você deve ter roubado alguma coisa dessa mulher e ela veio te dar uma coça. Ai, a briga de rua depois da vida. Se eu morrer, eu quero ser um fantasma desse que briga depois da pós-vida. Chegar todo com meus crush antigos, você me largou, slap. Agora a coisa fica um pouco séria. O número 13 é Brincadeira Demoníaca, por Bárbara. Ai, Bárbara.
Uma vez foi brincar com um tabuleiro de Ouija. Nunca façam isso, tá? Eu tenho um aqui de decoração da Sabrina que eu adoro. Mas, gente, tabuleiro Ouija não é um brinquedo. É uma coisa que você mexe com o espiritual. Tabuleiro Ouija, aquela brincadeira do copo. Tudo isso você mexe com energia espiritual, com coisas que vocês não conhecem. Então, não façam. Show? Então vamos lá. Ela brincou com o tabuleiro Ouija com uma amiga no meu quarto e tentei acender velas e, por incrível que pareça, elas não acendiam. Não importava quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nelas. Depois de um tempo, consegui acender, desliguei as luzes e fechei as janelas. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se tá tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Olha só, a vida dando sinais pra você não fazer essa merda. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada. Ou felizmente. Tem coisas que vêm pro bem. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Tempos depois já estava de noite e a minha amiga já tinha ido para casa, mas eu senti aquela sensação de que estava sendo observada. Depois de um tempo ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com garras enormes. E quando eu consegui acordar, vi que as minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir mais, joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com a minha irmã por mais 2 semanas. Muito que bem. Melhor decisão que você tomou foi jogar esse tabuleiro fora. Não se brinca com essas coisas. Eu tenho um som de decoração. No máximo você faz isso. Porque não tem nem aquele compassinho dele. Não tem. É só um quadrinho bonitinho. Também é lindo, né, gente? Olha, dá uma olhada. É lindo, né? Comprei na Comic Con. Arrasa. Eu fiz um vídeo sobre ele. Olha, quando eu falo que tá o auge. Eu não tô de brincadeira. Tá o auge. O próxima história é Velho Brilhoso Estilo Gandalf. Por Thaís Santos. É um velho todo trabalhado no Monange. Eu tinha uns 13 ou 14 anos, dividia o quarto com a minha irmã e na parede oposta à minha cama tinha um espelho. Acordei com uma luz muito forte, como se alguém tivesse colocado uma lanterna na minha cara. Quando abri os olhos, vi um velho com aquelas camisolas de hospital, uma barba bem comprida, estilo Gandalf, na frente do espelho. Era o velho que estava brilhando. Ele estava colocando um colar de penas e me viu olhando pelo espelho. O medo foi tão grande que quando ele começou a virar para mim, eu travei. Não chamei ninguém porque a voz não saía, nem consegui me mexer. Fechei os olhos e não abri mais até dar a hora de levantar. Fui para a escola toda mal arrumada, porque fiquei dias sem olhar no espelho. Nunca mais fiquei sozinha no quarto, nem em lugares com espelho, só com a luz acesa e olhe lá. PS. Hoje não tem mais espelhos no quarto. Que bom. Esse eu não sei interpretar esse. Silhueta Negra, por Guilherme. Eu tinha uns 8 anos quando fui passar um fim de semana na casa do meu avô. Deitei no sofá da sala, dormi e apaguei. Acordei só de noite e vi a silhueta negra de um homem sentado no sofá, perto dos meus pés, olhando para mim. Eu não conseguia enxergar rosto nem traço algum, a não ser uma silhueta de um homem careca e forte. Gritei para minha mãe, ela ouviu e foi ver o que era, e eu contei e ela não deu bola, achando que eu tinha sonhado, mas eu sei o que eu vi e era bem real. A próxima história é A Lenda do Homem Sem Cabeça, por Tatiane. Eu conheço essa história. Quando eu era adolescente, umas amigas foram dormir na minha casa no carnaval. Em uma das madrugadas, acordei ao ouvir alguém chamar por mim. Ao abrir o olho, vi um homem sem cabeça parado na nossa frente. Ele usava uma calça social e sapatos marrons. Dei um grito tão alto que acordei os meus pais e as meninas. No dia seguinte, ninguém lembrava ao certo o que tinha acontecido, só eu. Inclusive, lembro até hoje, com quase 30 anos. Peraí, mas aí só ela que viu o homem ou todo mundo viu? Não entendi. A próxima história é A Bailarina Morta, por Nicole. Quando eu era criança, vi uma menina japonesa de colã de balé preto com listras laranjas quando entrei no meu quarto. Ela estava parada... Gente, já viu esse filme? É O Grito. Ela estava parada na minha frente, ao espelho, olhando de lado para mim. Quando eu olhei de novo, a menina sumiu e eu saí correndo desesperada, fazendo minha mãe voltar lá comigo. Anos depois, ela me confessou que ficou assustada naquele dia, pois antes de eu nascer, ela dava aulas de balé naquele cômodo. O uniforme preto e laranja era de uma menina que tinha sido aluna dela e tinha falecido. Olha, mas a menina é apegada, não era nem a casa dela e ela tava lá. Essa era bailarina de vocação mesmo. Coitada, garota. Gente, olha, não dá. Não dá. Eu tento contar a história assim macabra, mas não dá pra levar a sério. O Dementador Violento, por Jenny. Foi o auge, gente. Eu estava dormindo e de repente acordei e vi um fantasma ou sei lá o que, parecido com um Dementador, sim, do Harry Potter, olhando para mim.
Ficamos ali nos encarando, quem pisca primeiro. Então, o braço desse ser começou a apertar meu pulso. Eu estava sentindo muita dor e fiquei desesperado. Desesperado, né? Porque acho que é uma mulher. Né? Jenny de Jennifer, não é? Mas não conseguia me mover. A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e dormir. É tipo aqueles contos de terror que eu já contei aqui. A pessoa tá num momento assim, ai, tem um assassino na minha porta, o que eu vou fazer? Dormir. É porque dormir resolve tudo, né? Eu também acho. Eu, quando tô cheio de problema, o que eu faço? Durmo. A número 19 é Alucinação, por Gil. Uma vez eu estava sozinha. Olha, eu não sei mais quem é homem e quem é mulher. Eu vou aceitar que todo mundo não tem gênero, que a gente é desconstruído. Uma vez eu estava sozinha em casa no meu quarto fazendo tarefa. Do nada, comecei a ouvir passos no andar de baixo. Pensei, vão descer pra ver, né? Não, você não faz isso. Você liga pra polícia. Antes de descer, ouvi barulho de garrafas de vidro quebrando no bar do meu pai por um tempão. Decidi descer, cheguei ao pé da escada e só vi as garrafas e copos quebrados no chão. E gente gritando na casa. Sério, só tinha eu nela. Me tranquei no quarto e fiquei lá até os meus pais chegarem. Adivinha, não tinha nem garrafa, nem copo quebrado, nem gente na casa. Essa foi um pouco tensa. Gostei. Ai, a número 20 é A Mão que Balança o Criado Mudo, por Helena. É uma clara referência ao filme A Mão que Balança o Berço. Estão demais, eu adorei. Manda contato de vocês e quero adicionar vocês. Eu tinha um criado mudo lá da minha cama. E certo dia, quando eu tava deitada, o criado mudo simplesmente balançou. Como se alguém tivesse sacudido ele. Só que ele era super pesado, não tinha vento. E eu nem tava encostando nele. Saí correndo e até hoje ninguém explicou o acontecimento. Você foi fraca. É um poltergeist tímido. Essa aqui promete, hein? Funeral Sinistro, por Anônimo. Lá vem um Anônimo atacar de novo. O melhor escritor de todos. Lembro que foi minha professora que me contou essa história. Quando ela tinha uns 15 anos, tinha o costume de explorar cachoeiras com os amigos. Era domingo. Eles tinham decidido ir para uma nova cachoeira, que ficava perto de um sítiozinho. Estava todo mundo na estrada, até que apareceu um cortejo bem ao longe indo para a cidade. Chegando perto, eles viram que não era um cortejo qualquer, era um funeral. O funeral passou pelo meio deles e deu para ver que eram todos homens e usavam roupas pretas. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver as suas faces. Quando eles se viraram para ver o enterro de novo, ele tinha sumido. Não, essa aqui é boa. É a primeira vez que eu vejo um funeral fantasma. Tá todo mundo morto. Vai ver uma festa de boas-vindas, né? A pessoa tinha acabado de morrer e tava todo mundo recebendo ela. A noiva cadáver. Adorei. E a última, esse aqui podia ser facilmente da minha família. O Fantasma do Vô Boca Suja, por Samantha. Meu avô paterno faleceu e após o enterro dele, toda a família voltou para o sítio onde ele e minha avó moravam, pois não queríamos deixá-la sozinha. Meu avô era um senhor extremamente ranzinza, eu, que saía resmungando por qualquer coisa, eu. De qualquer tom de voz ou risada alta, por exemplo, eu. Eu, minhas tias e primas estávamos sentadas na varanda, conversando, tentando dissipar aquele tom de tristeza. Na primeira risada que teve durante aquele dia exaustivo, ouvimos dentro da casa passos arrastados e o resmungo, vai tomar no cu essa gritaria, exatamente como ele fazia quando era vivo. Nós todas gelamos, era como se ele estivesse ali. Depois de um tempo, minha avó acabou se mudando do sítio. Imagino por que o velho devia perturbar ela a noite toda. Agora que estava morta, tinha mais energia ainda. Ai, gente, olha... Eu amei. Senão inclusive vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela e não perder nenhum vídeo que vai sair durante os nossos especiais de Halloween e os próximos vídeos do canal, tá certo? Bom, então acho que por hoje é só isso. Tenha uma boa noite e bons pesadelos. Até mais!